Olá, como você está? Eu sou o professor Marcelo e eu faço um convite para você estudarmos inglês. Vem comigo. Então, nós temos agora a nossa English Class, a nossa aula de inglês. É basic level, é um nível iniciante, básico, tá certo? Então pode ser que você já saiba, então você vai rever. E pode ser que você aprenda conosco, tá legal? Então, vem comigo. Nós vamos aprender, rever, relembrar o verbo to be. Você já deve ter estudado isso na sala de aula. Que saudade, né? Mas agora, nós vamos retomar algumas ideias. O que é verb to be? O que será que é isto, hein? Verb to be é uma palavra que expressa uma ação. Então, é um verbo. Verbo expressa uma ação. Ele recebe o nome, então, de verbo. Por isso que é verbo to be. Expressa uma ação. Vamos aos exemplos. Estudar, brincar, assistir, tudo isso é verbo. Então, você sempre imagina uma ação, algo acontecendo. Por isso que é o verbo. Mas, tio Marcelo, o que significa verbo to be? Bom, verbo to be, na verdade, tem dois significados. O nosso super-herói de hoje, o verbo to be, ele pode tanto ser entendido como ser e estar. Você pode dar um exemplo melhor, professor? Sim, ser alguém. Então, o verbo to be, quando você coloca numa frase em inglês, você está dizendo, por exemplo, eu sou o professor Marcelo. Então, eu sou, então é o sentido de ser alguém. Eu sou o professor Marcelo. O sentido de estar. Estar em algum lugar, por exemplo, eu estou aqui com você. Então, um verbo só, que esse verbo to be, ele pode significar ser, quando você fala eu sou o professor, eu sou o Marcelo, e você pode, com o mesmo verbo, ainda se referir a algo que você esteja, a algum lugar que você esteja. Eu estou aqui com você. Vamos agora então à frase, mas na versão em inglês, English version. I'm teacher Marcelo. Então, I am teacher Marcelo. Eu sou o professor Marcelo. I am here with you. Então, eu utilizei um verbo só, o verbo to be, para te mostrar duas coisas. Uma que eu sou o professor Marcelo e eu estou aqui com você. Eu posso dizer a mesma coisa, só que em inglês. Olha que legal. I'm teacher Marcelo. I'm here with you. Você pode até falar em voz alta em casa para você treinar. I am, aí você fala seu nome. Paulo, Pedro, I am Pedro. I am Josué. I'm here with you. Eu estou aqui com você. Eu destaquei então o verbo to be, am, para você ver, para você observar, que é um verbo só com dois significados diferentes. Pode ser que você esteja se perguntando, professor Marcelo, o senhor está falando do verbo to be. De repente, o senhor colocou am na frase. Não era verbo to be? Sim. É isso que eu quero que você se questione sempre. Quando você for estudar alguma coisa, você se pergunta, por que é assim? Como que eu vou aprender? Então você sempre se questiona quando você vai aprender alguma coisa. Por que eu estou aprendendo aquilo? Como e onde eu vou utilizar? Então, você viu a frase I am teacher Marcelo, I'm here with you. Mas eu não coloquei mais o verbo to be, eu coloquei am. Então, mas não era para ser o verbo to be. É isso que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Na verdade, o verbo to be, ele aparece em três formas diferentes. Então, nós temos três formas de um mesmo verbo. O verbo to be, ele é encontrado dessas três formas. Quando o seu professor pedir para você ler o texto, você vai encontrar am, is,
are. Tudo isso é o verbo to be. Só que ele está colocado de forma diferente. Professor, quando então eu vou observar uma frase com am? Você se lembra? Quando o sujeito da frase é a primeira pessoa do singular. Eu. Então, quando você encontrar uma frase em inglês cujo sujeito é eu, você vai colocar, você se lembra como é eu em inglês? Não? I. É a letra I maiúscula. I. Então, I sou eu. Todas as vezes que você encontrar I, o sujeito indicado, portanto, é am. I am. Lembra do nosso exemplo? I am professor Marcelo. I am here with you. Então, é automático, é casado. O I sempre com am. Olha o nosso exemplo. I am a teacher. Eu sou um professor. Então, eu não posso colocar ali, ó, I to be a teacher. Porque senão seria eu ser um professor. Nós não falamos assim. Nós não conversamos assim. Conversamos? Como que nós conversamos? Eu sou um professor. Então, nós temos que conjugar o verbo com o sujeito. Em inglês é a mesma coisa. I am a teacher. Então, o verbo to be, ele se modificou para que você possa conjugar, conversar com o sujeito. Eu sou professor. I am a teacher. Outro exemplo. I'm a doctor. I am a doctor. Eu acho que na sua mente você já está traduzindo, não é isso? Eu sou um doutor. I am a doctor. Você viu que você ainda colocou am, porque você observa que o sujeito ainda é a primeira pessoa. Recapitulando, o que nós estamos vendo mesmo? O verbo to be. O verbo to be, ele significa ser alguém, ser alguma coisa, ou você estar. Nós vimos que o mesmo verbo, ele tem 3 formas de escrita. Por quê? Porque ele vai concordar com o sujeito da frase. Lembra quando eu falei I? Não posso falar I be a doctor, senão fica eu ser doutor. E assim está errado. Eu sou um doutor, em inglês é a mesma coisa. Vamos analisar agora is. Então nós analisamos am, agora é a vez do is. É a segunda forma do verbo to be. Vai se perguntando, quando o verbo to be aparece como is? Em casa, quando você tiver tempo, abre o seu livro ou a internet, o que você puder, e comece a analisar as frases, comece a identificar aonde que aparece is. Quando o sujeito da frase é a terceira pessoa. O que é sujeito mesmo, Marcelo? Sujeito é a pessoa que faz aquela ação. Por exemplo, eu sou o professor. Então, eu sou o sujeito da frase. I. Então, quando o sujeito da frase é a terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela. Então, ele ou ela é chamado terceira pessoa. Então, quando a sua professor, disser a terceira pessoa do singular em inglês, você já sabe que estamos falando de he ou she. He, ele, she, ela. Então, você já sabe. Apareceu he, is. Apareceu she, is. Nós temos um outro pronome ainda para animais e objetos no singular. Como se escreve ele em inglês? He. Como se escreve ela em inglês? Você se lembra? She. Como se escreve ele para animal ou objeto em inglês? Me diz aí, diz em voz alta que eu estou escutando. It. Muito bem. Então, esse pronome it é só uma palavra para substituir. Vamos supor, o seu cachorrinho chama-se Totó.
Então, você, ao invés de colocar totó, você vai colocar it. It is a dog. É um cão. Então, olha o exemplo aqui. Nós temos agora 3 frases utilizando o verbo to be, mas ele está escrito na forma de is, porque o sujeito é ele ou ela. Ó. He is a pilot. She is a nurse. It is a cat. Então, é o mesmo verbo is. He is a pilot. She is a nurse. It is a cat. Vamos pensar a tradução dele? Ele é um piloto. Ela é uma enfermeira. E isto é um gato. Então, continua sendo ele ou ela. É a terceira pessoa do singular. É uma pessoa só. Ele. E você utiliza, portanto, o verbo to be is. Ele está aqui, ó, grafado para você, destacado. Is, nos 3 exemplos, grava he, she, it, coloca is, porque você tem que conjugar. Conjugar é combinar tanto o sujeito quanto o verbo. Imagina se fosse ali, ó, he be a pilot. Ele ser um piloto. Não combina, está errado. Então, ele é um piloto. Lembra que o verbo to be significa tanto ser quanto estar. Então, ele é um piloto. Ela é uma enfermeira e isto é um gato. Recapitulando, estamos vendo o verbo to be, que temos 3 formas de escrita de acordo com o sujeito da frase. Agora, nós vamos pensar sobre o are. Você viu que escreve ali A-R-E, mas a letra E você não pronuncia. A sua pronúncia termina no R, are. Quando o verbo to be aparece como are. Quando o sujeito, você viu que é sempre o sujeito, você sempre vai olhar o sujeito da frase, aquele que está fazendo a ação, aquele que é. Então é ele que vai te dizer qual verbo você vai colocar. Então, quando o sujeito for da segunda pessoa do singular. Ou seja, você. Como se escreve você em inglês? Você se lembra? Você em inglês é you. You é a segunda pessoa, você. Então, quando você encontrar lá no texto, lá na sua atividade, you, você sabe que o único verbo possível, correto, é you are. Algumas pessoas, até eu quando estava aprendendo também, colocava you is, porque eu traduzia você é, is é. Então, os dois estariam certos. Mas o professor diz, não, está errado. Por quê? Porque o are, ele combina com you. Então, é sempre you are. Quer ver um exercício legal para você? É você em casa, em voz alta, você falar a frase. Começa a falar, I am, you are, he is, she is, it is. Desta forma, falando em voz alta, você não se esquece. E fica automatizado. Quando você notar, você já aprendeu, você já fez a atividade e aquilo vai ficando tão claro, tão automático, que tem hora que você não sabe se está em inglês ou português, porque você já aprendeu. Tá legal? E sabe por que isso acontece? Because you are very intelligent. Porque você é muito inteligente. Tá legal? Acredite nisso. Você é inteligente. You are very intelligent. Legal? Então, você é inteligente. Ó. You are. Nunca mais você vai colocar, se você colocava antes, you is, nunca, nunca. You are. O are sempre combina com you. You are. Quando o sujeito é da segunda pessoa do plural, ou seja, vocês, qual será a forma do verbo to be quando você tem vocês? Neste caso, você utiliza you. Não é engraçado? O you, ele serve tanto para você quanto vocês. Em português, nós temos você e vocês. Mas em inglês é uma palavra só. Tudo é you. Olha que fácil. You are. Do you know why? Você sabe por que eu utilizo os dois? Because you are very intelligent.
Eu posso dizer porque você é muito inteligente, ou eu posso dizer porque vocês são muito inteligentes. Em português eu preciso transformar, em inglês não, tudo é you are. Então nessa frase, because you are very intelligent, porque você é inteligente. Ou eu posso dizer, because you are very intelligent, porque vocês são inteligentes. Em inglês é a mesma coisa, não muda nada. Fala comigo aqui em casa. Because you are very intelligent. Mas aposto que você já sabia disso, né? Aposto que você sabia que você é inteligente. E é isso mesmo, acredite em você mesmo. Tá legal? Recapitulando, nós estamos estudando o verbo to be, que significa ser e estar. Nós vimos também que existem 3 formas. Nós vimos am, is, e esse em vermelhinho agora, que nós acabamos de ver, are. Quando o verbo to be aparece como are, quando o sujeito da frase for nós. Não, professor, quer dizer que então eles utilizam are. Nós também? Exatamente. E como se escreve nós em inglês? Você sabe? Diz para mim. Acertou quem disse we. Nós em inglês é we. We are. Então, you are and we are. We are the champions. Não tem uma música assim? We are the champions. Então, você vai observar agora, até as músicas que você ouvir agora, eu peço que você preste atenção nessa combinação. We are and they are. Quando o verbo to be aparece como are, quando a frase for eles ou elas. Eles ou elas é escrito em inglês they. They are. Não muda nada. Tanto para eles ou elas é they. They are. They are at home. Eles estão em casa. Então, aqui, ó, they are at home, pode ser eles estão em casa, quanto elas. Não há diferença. Mas, Marcelo, como que eu vou saber se é eles ou elas? Pelo contexto do parágrafo. Aí você descobre. Mas naquele momento, naquele período ali, você vai utilizar só they. They are at home. Tanto para um quanto para outro. Vocês viram que quando nós falamos sobre o verbo to be, que tem 3 formas, eu sempre falava sobre o sujeito da frase. O sujeito é muito importante na hora de você pensar qual das 3 formas. Será que eu vou usar I? Será que eu vou usar am? Será que eu vou usar are? Será que eu vou usar is? E eu sempre te dizia, pensa no sujeito da frase. Então, para que você tenha mais clareza de qual usar, nós vamos estudar agora uma palavra que substitui um nome. Essa palavra recebe o nome de pronome. Um pronome, ele substitui o nome. Então, essas palavras, elas recebem o nome de subject pronoun. Então, subject pronoun é um pronome que você utiliza para substituir o sujeito da frase. Então, nosso exemplo, John is an athlete. Então, você tem o verbo to be is, porque você já sabe que o sujeito da frase é John. O sujeito, ele é. Aqui a frase é o João, ou John, é um atleta. Então, o verbo to be, ele está na forma de is, porque nós estudamos que ele é para ele ou ela. John é ele. Mas vamos supor que você tem que construir um parágrafo, um texto sobre o John. Ficaria muito repetitivo. Você pode até trocar o nome, Mary is an athlete, mas o certo é você colocar um pronome. He is an athlete. Tá certo? Então, a segunda forma é a forma correta. Você não pode trocar o nome, a não ser que seja outra pessoa. Mas se você estiver referindo-se ao John, então você vai colocar um pronome he, aquele que nós aprendemos. He significa ele. He's an athlete. Então, isso é o subject pronoun. Esses pronomes
são importantes para você poder entender qual forma você vai utilizar. Esse pronome indica qual a forma verbal, tá certo? Então, nós temos esse aqui. Você já estudou isso, mas agora é uma forma de lembrar. Ó, nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. Então, todas as vezes que você vir I, você vai utilizar am. Não tem outra forma. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. And they are. São as formas fixas. Então, quando eu falava para você colocar o verbo to be, você tem sempre que olhar o sujeito da frase. Então, esses pronomes vão te ajudar a identificar. O I, sou eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, para objetos e animais. We, nós. You, vocês. They, eles. Se você tiver dificuldade para lembrar essas palavras, utilize o gesto. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos supor que você está treinando. Então, para você treinar a lembrar dos pronomes, você vai utilizar os gestos. Ó. I, eu. You, você. He, para apontar para alguém do sexo masculino. She, se você tiver um objeto. It, você pode utilizar we, nós. You, vocês. And they. É uma brincadeira que você pode utilizar para ajudar o seu cérebro a memorizar, a conhecer e interpretar. I and you, ok? Vamos voltar à nossa revisão? Eu quero propor para você uma atividade para eu e você fazermos juntos. Peço para você completar as frases com o verbo to be correto. Então nós temos a frase aqui, ó. I, a student. You, very smart. He, police officer. She, dentist. It, a dog. We, very good at English. They, at a park. Então, você nota que os verbos estão faltando, para que você possa complementar a frase. Lembrando, qual forma do verbo to be você vai utilizar? Você sempre utiliza, sempre observa como referência o sujeito. Por isso que nós estudamos naquela hora os pronomes. I, you, he, she, it. Então, eu vou deixar alguns segundos para você fazer. Pega o seu caderninho aí do lado, pega o seu lápis e começa a anotar. I am. I'm a student. You are very smart. He is a police officer. She is a dentist. It is a dog. We are very good at English. They are at a park. Então, agora eu vou ler em inglês a frase e vou traduzir para você. I'm a student. Eu sou um aluno. You are very smart. Você é muito esperto. He's a police officer. Ele é um policial. She's a dentist. Ela é uma dentista. It is a dog. Aquele é um cachorro. We are very good at English. We are very good at English. Nós somos muito bons em inglês. E somos mesmo. They are at a park. Eles estão no parque. Isso. Acredite em você mesmo, estude e você vai ver que você é muito bom no inglês. Tá certo? Na nossa revisão, nós vimos que existem 3 formas do verbo to be. Am, is, are. Aí, nós vimos que, de acordo com o sujeito da frase, nós vamos colocar uma forma. Eu peço que você conjugue, que você combine. Naquela tabela, nós temos, por exemplo, na parte de verb, nós temos am. Então, am, você vai conjugar sempre com I.
is, um outro verbo, o mesmo verbo to be, porém escrito de forma diferente. Você vai sempre conjugar com o sujeito he, she, it. Ele é singular. Are. You, no singular. You, também no plural, nós vimos isso também. And they. Você pode ser você ou vocês. Como assim? Quando você utilizar a frase, you pode ser você. Pode ser vocês. O que virá nas próximas aulas? Antes disso, eu tenho um pedido para você. Eu peço que você realize suas atividades e peça para alguém, o responsável, um familiar seu, quando possível, levar até a escola. Tá legal? A aula que vem, nós vamos ver um pouquinho mais sobre nosso verbo to be. Só que nós vamos ver como que eu faço a forma negativa e interrogativa. Então, não se esqueça. Realize as atividades, peça para alguém entregar e, o mais importante, estude sempre.